Olá a todos, o meu nome é Tiago Galo, sou um ilustrador português. Venho aqui falar um bocadinho hoje do meu trabalho e do meu percurso enquanto ilustrador. Mas antes de começar, queria dizer que é um prazer estar aqui, de falar com vocês, de apresentar o meu trabalho, de fazer parte deste festival que é o FIMA. E queria agradecer muito ao Marcelo e ao Cleverson por me terem convidado e por terem apostado também em apresentar o meu trabalho ao público brasileiro. É muito importante, acho que esta divulgação é muito importante, tanto do meu lado como do lado do Brasil também e de outros países. É bom conhecer o trabalho de outras pessoas, eu gosto sempre de conhecer pessoas novas da minha área, que fazem ilustração, que trabalham na ilustração, que contribuem para a ilustração. Às vezes não são ilustradores, podem ser só diretores criativos, promotores, editores. Um, por isso é um festival bastante importante desse ponto de vista, porque dá a conhecer e aprendemos com os outros e também connosco. Hum, Portanto, vou apresentar o meu trabalho. Vou passar a apresentar um pequeno slide, onde vou explicar um bocadinho, marco tudo para aqueles que não me conhecem, o meu percurso, o meu portfólio, os meus clientes, o meu tipo de linguagem. E depois sim vou falar um bocadinho mais sobre como comecei, um, como é que desenvolvi este estilo gráfico que agora eu tenho e que vou falar um bocadinho sobre ele, como é importante desenvolver um estilo gráfico, porque no fundo é a nossa identidade enquanto ilustradores e é isso que nos define depois, é assim que somos conhecidos, é o nosso cartão de identidade. E depois falar um bocadinho também das comissões que tive, dos clientes, como é que correu cada trabalho e pronto. Vamos lá então passar. Portanto, como tinha dito, sou ilustrador de Portugal, trabalho a partir de Lisboa. Sempre estive aqui, sempre trabalhei a partir daqui. É a coisa boa dos tempos que correm, das redes sociais e estarmos presentes ah, na internet com o nosso portfólio, é que acabamos por trabalhar para todo o mundo, estando no mesmo sítio, a partir do mesmo local. Ahm, e vou apresentar um bocadinho das coisas que eu faço. Eu comecei, essencialmente como ilustrador, na área editorial, a trabalhar para jornais e para revistas, mas ultimamente, e nos últimos anos, têm aparecido outros projetos muito interessantes, também na área da ilustração. Ahm, Embora o meu trabalho ah, seja principalmente feito na área editorial, para jornais e revistas, eu tenho tido muitas comissões diferentes, um, da ilustração editorial, como por exemplo murais, o chamado street art, uh, que é uma coisa que tenho feito nos últimos anos e que tem-me dado um grande prazer fazer. É um processo um bocadinho diferente daquele que habitualmente faço, primeiro porque tenho que sair do meu ponto de conforto, sair um bocadinho, ir para a rua, conhecer pessoas, falar com pessoas, portanto, sei um bocadinho do meu estúdio, do computador do caderno de desenhos e, e tenho que mexer, pôr a mão nas tintas, projetar, fazer projeções, desenhar nas paredes a uma escala grande. Portanto, é um grande desafio sempre fazer uma coisa destas, mas que também dá um grande prazer e também saber a opinião das pessoas que passam. Temos ali um confronto uh, imediato, sabemos logo se as pessoas ficam curiosas e se gostam ou não gostam. Saímos um bocadinho daquele ritmo de trabalho em que estamos só nós e o computador e o desenho, e passamos a partilhar todo o processo com o público que passa. E é isso é a parte é muito, 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 muito interessante e muito importante também para um artista. Começamos com este mural, que é um mural que eu fiz para a Casa da Moeda, que é uma instituição portuguesa que fabrica notas, moedas, selos, livros. Portanto, é uma instituição muito grande em Portugal e muito importante.
tive este convite para fazer um conjunto de murais, não foi só este. Um, se bem que aqui era uma coisa fechada, foi dentro de um edifício, mas também tenho outros que são fora do edifício, como por exemplo este aqui, em que tem um escafandro, um senhor com um escafandro, com umas âncoras na mão, fora de escala, que foi feito nos Açores, associado a uma sociedade de arqueologia subaquática. Também foi muito importante e muito engraçado falar com eles e perceber o que realmente eles queriam fazer, queriam que houvesse um mural ilustrativo da atividade que eles fazem. E então há uma história de que há um grande conjunto de âncoras que estão afundadas ao largo desta ilha, que é uma ilha no meio do Atlântico, chamada Ilha Terceira, e que supostamente durante muitos anos foi um cemitério de embarcações, porque haviam ali grandes naufrágios, e então a atividade subaquática lá é muito, muito forte, as pessoas viajam de todo o mundo para ir lá fazer arqueologia subaquática e para conhecer os navios afundados, e, e foi interessante conhecer essa parte da história e fazer uma ilustração que de algum modo ilustrasse essa atividade. Em baixo é uma ilustração, uma pintura para um festival que foi feito na Covilhã, que é uma cidade portuguesa, que é o UL, que já tem 10 edições. Este foi feito o ano passado e é sobre uma banda filarmónica que fez 100 anos e no qual nos pediram para fazer uma ilustração comemorativa. Do próximo slide está aqui a obra acabada. No, no, na ilustração, no mural acima temos uma ilustração feita no Algarve, também o ano passado. É um mural sobre a inclusão, feito para a Sociedade de Amigos dos Deficientes do Algarve, pais e amigos dos deficientes no Algarve, e é sobre a inclusão social. Também tinha um tema e também foi trabalhada com vários elementos e com um grande feedback por parte da comunidade. Mais trabalhos, neste caso, marcas, também uma vertente um bocadinho diferente da editorial. Neste caso, é uma lata para a 7-Up, para o Rock in Rio Lisboa 2020. Como foi pedido aqui, foi que se fizesse uma ilustração alusiva ao rock, com dois elementos que pudessem, de algum modo, apresentar, e então apresentar o evento do ponto de vista da 7-Up, colorido, com cores, com garra, mas que teve que aqui neste caso haver algumas alterações ao meu estilo ilustrativo, porque trabalhar com marcas é isso mesmo. As marcas têm sempre uma ideia muito própria daquilo que querem e têm regras muito específicas, chamadas de guidelines, e temos que nos adaptar a elas e muitas vezes adaptar o nosso próprio estilo. Neste caso, foi isso que aconteceu. Haviam cores específicas que a 7-Up trabalhava, como este verde, estes amarelos, estes vermelhos. Tive que trabalhar com estas cores. E eles escolheram-me, no fundo, porque o meu estilo ilustrativo era bastante elementar, não tinha grandes detalhes, portanto funcionava bem numa escala pequena, como é uma lata de refrigerante. Se bem que tive que fazer algumas alterações, por exemplo, os narizes e alguns elementos que eu uso nas mãos tiveram que ser alterados para poder fazer uma coisa um bocadinho mais perceptível, a uma escala mais pequena. Inclusivamente, os próprios... eu falarei disso um bocadinho mais à frente, mas as próprias linhas, portanto, é uma coisa que eu não uso, eu uso sempre manchas de cor que não estão definidas nem circunscritas por linhas, neste caso foi-me pedido isso. Outro tipo de ilustração que eu fiz também foi para um CD e um livro dos novos talentos FNAC, da cadeia de mídia e de livros e de CDs e de música, que é a FNAC em Portugal.
Um outro trabalho que fiz também foi para a Adega Maior, que é uma marca de vinhos. Neste caso foi para uma edição especial ilustrativa do Dia do Pai, em que me pediram para fazer uma relação entre um pai e um filho. Uh, Mais uma vez, também teve que ser uma ilustração que se adaptasse ao rótulo. É sempre muito importante considerarmos a escala das coisas. É muito diferente trabalhar a escala de uma parede, como vimos, de um mural, ou trabalhar de um pequeno rótulo de 15 por 10 ou 20 por 10 centímetros. É sempre muito diferente. E temos sempre de estar atentos que uma ilustração pode funcionar numa e não funcionar na outra, que é o que geralmente acontece, e temos sempre que nos adaptar ao suporte. Essa parte é muito importante para que o nosso trabalho funcione e seja perceptível ao público. Aqui uma ilustração feita para uma máquina de café, também foi uma edição especial desta marca portuguesa que é a Fiamma. Depois um cartaz que me foi pedido para o 25 de Abril, que é o Dia da Liberdade cá em Portugal. Portanto, é um dia que se comemora já há quase 50 anos, que foi o dia em que Portugal saiu da ditadura. Pediram-me este cartaz sobre a liberdade e sobre o símbolo o símbolo deste dia de liberdade é um cravo, porque no dia da libertação, houve uma florista que pegou num cravo e colocou na arma de um soldado, e a partir daí o cravo passou a ser o símbolo da liberdade cá em Portugal. Depois, uma ilustração para a Copa do Mundo, um Google Doodle, que foi pedido pela Google, para ilustrar a participação portuguesa. E depois um outro cartaz, que é um outdoor para a Wall Street English, que é uma escola de idiomas em Portugal e que também teve direito a um spot na televisão. E por fim, também a parte por fim, ainda vou falar mais sobre os livros também, mas a editorial, hum, que é no fundo a minha área mais, onde tenho mais trabalho, onde me defino no fundo como ilustrador editorial, mais do que nos outros tipos. E neste caso temos a ilustração para o Time Out de Lisboa, para a revista Time Out. Já trabalhei com outras revistas Time Out de outras partes do mundo, como por exemplo a Time Out de Londres. Neste caso, esta Time Out de Lisboa foi uma edição especial para o Web Summit de 2019, que foi distribuída durante o evento, que é um evento que há cá todos os anos, em Lisboa. Antes se reúnem as pessoas de todo o mundo para discutir tecnologia, para discutir as redes sociais, para discutir a internet e as oportunidades de negócio que existem nas startups e nas pequenas e médias empresas associadas e também nos gigantes. Também vem cá a Google, vem cá a Apple fazer palestras, e é um grande evento que dura 4 dias, onde se reúne todo o mundo para fazer e assistir a palestras e novas tendências e novas ideias. Aqui uma ilustração para a GQ sobre Emmanuel Macron, que tinha sido eleito presidente da França. Depois uma ilustração para a Folha de São Paulo, que foi uma coisa que me deu bastante prazer fazer, ainda para mais foi uma grande coincidência, porque foi algumas semanas antes de fazer esta palestra, e deu-me um grande gozo fazer esta ilustração, porque é um jornal que admiro imenso. Neste caso é sobre as doenças raras. Houve uma liberdade total neste caso para fazer o que eu quisesse, que é uma coisa que eu vou falar um bocadinho mais à frente sobre a nossa relação com diretores de arte. As coisas não funcionam da mesma maneira. Há diretores de arte que têm ideias muito próprias do que querem, há outros que nos dão liberdade total. É bom sempre ter um feedback por parte dos diretores de arte e que eles nos possam guiar um bocadinho a direção que pretendem, mas claro que qualquer ilustrador prefere sempre ter um controle quase absoluto daquilo que vão fazer. Portanto, há sempre este equilíbrio importante entre o papel do diretor
e o papel do ilustrador e chegar a um equilíbrio, a um consenso comum, e não ser demasiado forte de um lado ou fraco do outro, para o trabalho ser aceito tanto de um lado como de outro. Essa parte é muito importante, haver esse equilíbrio na relação entre um diretor de arte e um ilustrador. Em baixo, uma ilustração para o livro que saiu o ano passado no Dubai, da Expo 2021. Portanto, a Expo tinha sido adiada e foi só... Aliás, 2020, a Expo foi adiada, no Dubai foi adiada por causa da pandemia, e em vez de acontecer em 2020, aconteceu o ano passado. Portanto, este livro é um livro que saiu sobre tecnologia. É uma edição da própria Feira Mundial e que também foi uma comissão que me deu bastante prazer fazer. Aqui uma revista portuguesa, que é a CAIS, que é uma revista que se dedica a proteger os sem-abrigo. É vendida por pessoas que não têm casa, e todos os fundos da revista são direcionados para a ajuda dessas pessoas. Também, lá está, uma causa que foi um grande prazer ver associado ao meu trabalho. A GQ de Londres, 37 Ways to Feel Good in the City. Também são várias ilustrações que foram pedidas sobre diferentes atividades que se poderiam fazer na cidade, e pronto, esta é uma delas: beber vinho num jacuzzi. Outras bastante estapafúrdias e bastante fora do normal. Também foi uma coisa muito, muito engraçada de se fazer. Em baixo, uma ilustração para a Atlantic, que é uma revista americana. O tipo de ilustrações que também tenho feito é para livros, para publicações, que se assemelham já um bocadinho àquilo que eu costumo fazer na ilustração editorial. A escala é parecida, mas no fundo esta tem que obedecer a uma narrativa, tem que contar uma história e temos que nos adaptar a essa história. No fundo, é um bocadinho como quando fazemos ilustrações para um jornal ou uma revista, temos que nos adaptar às histórias, temos que ler primeiro o texto. Falarei disso um bocadinho mais à frente. Neste caso, é isso, mas a uma escala um pouco maior, porque geralmente é um livro que temos que fazer, que inclui várias ilustrações. As ilustrações têm todas que se associar umas às outras, têm que contar uma história, têm que ter uma sequência, e também é um trabalho um bocadinho mais longo do que aquele que é feito numa ilustração editorial para um artigo de jornal ou revista, mas também é uma coisa que me dá bastante prazer fazer. Já deu para notar que eu gosto imenso do trabalho que faço. Portanto, eu digo sempre que as coisas são imenso prazer fazer, porque para mim é uma benesse enorme quando me aparecem com uma comissão para... Eu acho que é fantástico poder fazer o que gosto e ainda por cima ser pago por isso. É fantástico. Neste caso, neste livro da Revolução, foi o que aconteceu, porque fui convidado. Esta é uma coleção que a curadoria é de um escritor português chamado Afonso Cruz, do qual eu acho que li todos os livros. Gosto muito. E recebi um e-mail dele a perguntar-me se eu gostaria de fazer a ilustração para uma coleção que ele estava a fazer. E eu achei fantástico. Quer dizer, um dos meus escritores favoritos me convidar para fazer um livro com ele sobre um tema que é a revolução, que é um tema político, mas contado para um público mais juvenil. Achei fantástico, e lá está, é uma destas benesses, é que acabamos por conhecer muita gente que respeitamos e muita gente que admiramos e que vemos aí. Aconteceu com outras pessoas também, mas neste caso específico foi muito engraçado receber um e-mail e falar com ele. Esta imagem aqui mais em baixo é deste livro que acabámos de ver, da Revolução. Em cima, uma capa para um outro livro que fiz também com uma pessoa que admiro muito, que é a Inês Menezes, que é uma radialista
e é uma escritora portuguesa, que também foi um convite que me foi feito fazer este livro para ela, e também acabei por conhecê-la e lá está, mais uma vez, foi uma benesse enorme, hã, fazer este livro. Embaixo é um livro que fiz há cerca de um ano, para uma editora, infanto-juvenil portuguesa chamada Patológico, que é uma editora bastante importante aqui em Portugal e que hum, é dirigida pelo André Letria, que é um ilustrador português, dos melhores ilustradores portugueses, que decidiu fundar há alguns anos esta editora e também me convidou para fazer estas ilustrações para este livro sobre o golfinho, sobre o golfinho comum. Pronto, posto isto, estes foram alguns dos trabalhos que eu fiz durante estes últimos 5, 6 anos, talvez 6 anos, enquanto ilustrador profissional. Eu falo um bocadinho mais à frente sobre este percurso. Queria apenas que vocês conhecessem um pouco o meu trabalho, conhecessem um pouco o meu estilo, antes de passar à parte importante desta palestra, que é falar sobre o meu percurso. Portanto, e no fundo vou tentar ser bastante claro na maneira como comecei, como fui desenvolvendo o meu trabalho, como fui sendo convidado para fazer ilustração nestes suportes todos que vocês acabaram de ver, e também ao mesmo tempo ser construtivo e dar dicas de como é que as pessoas podem, no fundo, também se tornar ilustradoras e fazer ilustração e fazer parte também desta atividade artística, que é muito gratificante e muito interessante. Portanto, eu vou começar com estas ilustrações. Como vocês podem ver, e eu vou falar um bocadinho também mais à frente sobre esse aspecto, mas como vocês podem ver, estas ilustrações que vocês estão a ver não têm muito que ver com o meu estilo gráfico que eu agora tenho. Portanto, à partida não seriam imediatamente reconhecíveis como minhas. Estas foram as minhas primeiras ilustrações para um jornal e uma revista. Na verdade, é uma revista e um jornal, exato. Hum, Portanto, a minha área, eu estudei arquitetura, formei-me em arquitetura, trabalhei como arquiteto durante muitos anos, até que cheguei a um momento em que decidi despedir-me e me tornar ilustrador. Toda a gente achou que eu era louco, que eu não estava a pensar certo, que não era este o caminho que eu devia de seguir. Foi bastante complicado ver toda a gente a achar que até a carreira como arquiteto era uma boa carreira, e era uma coisa que eu gostava, mas que não me fazia sentir preenchido, nem achava que se calhar haveria um percurso ou um caminho que me fosse no futuro ser bom para mim. E então, a verdade é que eu sempre quis ser ilustrador, desde pequeno, consumia imensos livros de banda desenhada, de quadradinhos, desenhava sempre muito, participava em fanzines na escola. Depois isso ficou um bocadinho de lado quando comecei a estudar arquitetura, porque não era compatível fazer as duas coisas. A arquitetura é um trabalho que é bastante focado naquela. Ao contrário do que muita gente diz, que é sempre possível poder conciliar tudo. Não foi bem isso que se passou comigo. A arquitetura exigia um foco total e que me deixava um bocadinho de fora deste mundo da ilustração, mas sempre fui seguindo com muito interesse, ia a festivais, ia consumindo banda desenhada, consumindo ilustração editorial, livros, revistas. Nunca saiu do meu foco, até que houve um dia em que vi um concurso de ilustração, em que participei e ganhei. E, portanto, isso foi um sinal para mim. Pensei que, bom, se calhar isto é um sinal de que eu devo largar tudo e me dedicar àquilo que realmente eu gosto de fazer e àquilo que me dá prazer. E então tomei essa atitude, despedi-me do gabinete, do estúdio onde trabalhava em arquitetura e comecei e decidi tirar um ano só para aprender ilustração. Portanto, fiquei um ano a trabalhar
por minha conta, tirei o curso, entretanto, de diretor de arte, para tentar conhecer pessoas, porque eu não conhecia ninguém, na verdade, não tinha nenhuma ligação ao mundo da ilustração, senão enquanto consumidor, enquanto leitor. Um, e então tirei um curso, conheci pessoas, mais no mundo da publicidade, uh, e, uh, e começava a pensar o que é que eu posso fazer. Eu parto essencialmente do zero, como é que eu posso, de um momento para o outro, me tornar ilustrador, tendo em conta que havia tanta gente já com uma carreira brilhante, que eu seguia e que admirava, e como é que eu posso, de alguma forma, equiparar-me a eles. E então decidi que o importante era eu ter uma identidade, ter um estilo gráfico que fosse o meu cartão de identidade, que me desse a conhecer, e então foi isso que eu me dediquei. Durante um ano, para além de ter esse curso, um, comecei a trabalhar no estilo gráfico. Todos os dias tinha uma missão que era fazer uma ilustração. E durante esse ano fiz à volta de 300 ilustrações diferentes, e todas elas tinham sempre uma característica que era, havia ali qualquer coisa que eu tentava procurar, elas não estavam muito bem definidas, era uma espécie de mistura de estilos, mistura de cores, mistura de influências que eu ia agarrando aqui e ali, mas eu achava que era por aí o caminho, então fui sempre fazendo essas ilustrações, fui publicando essas ilustrações nas redes sociais, tinha o feedback de amigos, de conhecidos, foi muito importante essa parte. Portanto, não tinha comissões, não tinha trabalho, continuei com esta atividade sempre durante este ano, até chegar ao estilo gráfico que vocês veem agora. Passado esse ano, recebi um e-mail de uma revista importante chamada Hollywood Reporter, que é uma revista dedicada ao mundo dos filmes e do entretenimento nos Estados Unidos, a perguntar se eu queria fazer uma ilustração para eles, que é esta ilustração que vocês veem aqui, deste senhor a assinar com dinheiro a umas pessoas que têm uma espécie de jangada, em que são aplicações. No fundo, são as pessoas que influenciam, são as pessoas, os grandes magnatas que influenciam as pessoas que estão à frente destas empresas, que são influenciadoras, o Airbnb, o Facebook, etc. E eu achei espetacular, foi a primeira comissão que eu tive, ainda por cima grande, de uma revista conhecida, e isso deu-me um alento enorme para eu poder ter confiança no meu trabalho, porque é uma coisa, a partir é um trabalho muito solitário, este que eu tive durante este ano, apesar de ter o feedback de pessoas conhecidas e de meus amigos, não tinha, na verdade, nenhum indicador de que eu iria ter sucesso. Não haveria essa indicação de lado nenhum. E então houve essa fé de prosseguir, de acreditar em meu trabalho, acreditar naquilo que eu queria, e de fazer este caminho. E quando tive este convite foi uma coisa fenomenal, foi espetacular, porque no fundo foi esse confirmar de que eu poderia, na verdade, ser ilustrador profissional, que isto poderia funcionar. E, e logo a seguir, passado umas poucas semanas, tive um convite de outro jornal importante aqui na Europa, que é o Financial Times, que me pediu fazer primeiro uma ilustração, e depois gostaram tanto que me pediram uma outra, e como vocês veem, este estilo ainda é um estilo um bocadinho diferente daquele que eu faço hoje, porque foi um estilo que na altura eu estava a perseguir, e o meu estilo atual desenvolveu-se a partir deste. E então isto foi fenomenal, porque as duas primeiras comissões que eu tive foram de duas publicações importantes, e a partir daí tive a certeza absoluta que as coisas iam resultar e que eu iria ser ilustrador e viver da ilustração. Vou falar um bocadinho sobre essa parte do estilo gráfico, como é que como é que o ilustrador que está a começar se pode afirmar,
se pode afirmar enquanto ilustrador, lá está, esta parte do estilo gráfico é o cartão de identidade do ilustrador, vai ser a nossa cara, no mundo da ilustração para as outras pessoas. É muito gratificante quando nos reconhecem pelo nosso estilo, quando vêem uma ilustração e dizem: "Ah, esta ilustração é da pessoa tal, ou da pessoa Y, da pessoa X". Quando chegamos a esse ponto, ah, quando chegamos a esse ponto, já estamos num ponto muito desenvolvido da nossa carreira e e e foi isso que aconteceu comigo. Portanto, eu comecei a fazer essas ilustrações, comecei a tentar desenvolver um estilo próprio. Hum, Como vocês veem aqui, ah, este primeiro trabalho que eu fiz foi para uma série, de prints que seriam vendidas. Portanto, também foi uma comissão, própria, não foi simplesmente por iniciativa própria, tal como esta da casa também. A de baixo foi para a revista do Condé Nast Traveler, uma revista espanhola. Mas como vocês podem ver, um, lá está, então, principalmente a de cima, é bastante diferente daquilo que eu faço hoje, mas foi muito importante explorar estes estilos diferentes, chegar a eles e a partir daqui trabalhar, ir aperfeiçoando o meu estilo, fazer aquilo com o qual me sentia mais confortável. E, e nesse aspecto, uma coisa muito importante, que é uma coisa que este festival também dá a conhecer, é o trabalho de outras pessoas. Eu quando comecei, havia, haviam alguns ilustradores que eu admirava muito, tanto em Portugal como fora. Aqui em Portugal havia um ilustrador que já seguia há muito tempo, que é o João Fazenda. Uh, Em Inglaterra, um ilustrador chamado Owen Davies, que tem um sucesso enorme e que publica para várias editoras, faz bastantes livros. Um, É muito importante. Outros ilustradores também que eu admiro são os alemães Golden Cosmos, que é um duo que também faz imensa publicação editorial. Também foram uma grande influência para mim, sobretudo ao nível das cores, de como é que eles conseguem combinar cores diferentes e isso dar-lhes identidade. Mais ilustrações. Esta Proname Chip, que é uma à vossa direita, à vossa esquerda, perdão. Proname Chip, que é uma empresa de internet que comercializa nomes de internet e domínios. Embaixo para uma revista alemã e ao lado para uma exposição que eu fiz. Portanto, este foi um recorte que eu fiz para uma exposição, primeira exposição, na verdade, sobre a retrospectiva do meu trabalho. Principais desafios. Vou falar um bocadinho agora de quais foram os principais desafios enquanto ilustrador na minha carreira. As principais dificuldades que eu encontrei quando comecei, por não ter, na verdade, uma formação enquanto ilustrador, por não ter tirado um curso que estivesse associado diretamente à ilustração, como belas artes ou publicidade ou design gráfico. Houve alguma dificuldade em iniciar-me neste mundo. Portanto, uma das coisas que para mim foram muito importantes foram as redes sociais, partilhar o meu trabalho, uh, sentir que apesar de estar a trabalhar a partir de Portugal, de Lisboa, poderia ter contacto com o resto do mundo, uh, podia falar com pessoas que estivessem nos Estados Unidos ou, na, ou até mesmo no Brasil, como é o caso. Isso dá-nos logo uma ideia da dimensão que o nosso trabalho pode atingir e, e nos dá ao mesmo tempo uma responsabilidade acrescida. Queremos fazer um trabalho bom, que possa chegar a muita gente, que as pessoas possam gostar e ter essa noção, ter essa
essa ideia em mente é muito importante, porque lá está, nós fazemos, não é só para nós, não é só para consumirmos, para nós fazermos e guardarmos e imprimirmos e ficar só. Não, nós queremos fazer uma coisa que possa atingir todo o mundo, que possa ter um impacto grande. E a internet e as redes sociais vieram dar essa possibilidade de nós podermos mostrar o nosso trabalho ao mundo e, e às vezes pensando um bocadinho, pensando na dimensão que isto pode atingir, dá-nos essa responsabilidade e também essa ideia de fazermos as coisas bem, de fazermos uma coisa com a qual nos identifiquemos, com a qual sejamos reconhecidos. É importante refletir sobre isto, que foi uma coisa que eu fiz, uh, e que à partida se calhar não tinha tanta noção quando comecei a publicar todos os dias os tais experiências que eu ia fazendo, uh, não percebia muito bem a dimensão que aquilo poderia ter. Uh, Claro que não me envergonho delas, porque fazem parte de um percurso, uh, mas se calhar se fosse hoje eu teria tido a certeza de que o que eu iria publicar era mesmo aquilo com o qual me identificava, aquilo que eu gostava, aquilo que eu queria que as pessoas vissem, e não tanto uma coisa que eu publicasse, que eu tenho visto muito hoje em dia nos ilustradores que estão agora a começar, em que publicam qualquer coisa, só mesmo para poderem ter a cota preenchida do dia, uh, de terem uma publicação, não façam isso, acho que é mau, que vai virtuar um bocadinho a vossa carreira enquanto ilustradores com um estilo específico, porque é importante que nós façamos uma curadoria do nosso trabalho, que tenhamos a certeza do que estamos a fazer, é mesmo aquilo que queremos mostrar e que faz parte de um percurso que queremos fazer, é um caminho que queremos fazer. Aqui tenho algumas dicas importantes que eu aprendi durante este percurso, que eu aprendi de uma maneira um bocadinho solitária, mas que hoje em dia eu vejo como sendo muito importantes para chegar a um patamar profissional. Portanto, esta parte que eu falei de ter um estilo gráfico é muito importante. Por isso, o conselho que eu dou é que vocês vejam muita coisa, consumam muita coisa, tentem extrair aquilo que gostam, tirem notas, guardem nos favoritos, que é uma coisa que eu faço muito, guardar coisas que vejo na internet, guardo, reflito, fazer mood boards também é muito importante. No mood board são vocês fazerem pequenas fichas em que vão colando imagens numa pequena folha, muitas vezes associadas por exemplo, com cores ou com estilos gráficos diferentes. Tentem extrair desses trabalhos aquilo que gostam e depois façam uma introspeção e pensem como é que aquilo de alguma maneira poderia também impactar no vosso trabalho. Outra coisa muito importante também é acreditar no trabalho, acreditar no vosso talento. Parte de vocês, essa parte da confiança. Muitas vezes temos esse retorno do lado de fora, portanto a nossa confiança tem que ser o pilar principal para poderem ter sucesso. É muito importante não desistir. E ser proativo, esta coisa de fazer todos os dias durante esse ano sem ter a certeza de que iria resultar. Portanto, ter essa fé de trabalhar todos os dias, não desistir. Portanto, não deixem passar os dias sem trabalhar. Façam sempre qualquer coisa, mesmo que não a mostrem. É importante vocês trabalharem, habituarem-se e terem essa prática. É muito importante para o ilustrador fazer esse trabalho diário. Depois, conhecer as ferramentas ao seu dispor. Isto tem que ver com qual o mídia que vocês utilizam. É uma parte que eu ainda não falei e que também é muito importante. Portanto, eu comecei a trabalhar, no início comecei a trabalhar com as ferramentas normais, portanto, o meu percurso usual é fazer sempre um pequeno esboço, no papel, com lápis, com uma caneta,
e depois daí parti para o computador. Portanto, as minhas ferramentas de eleição no início foram o Photoshop e Illustrator, hum, mas passado pouco tempo descobri um outro software chamado Affinity Designer, que contribuiu bastante para o meu estilo, para a minha mudança de estilo, para o meu desenvolvimento deste estilo. Uh, Também foi uma história bastante engraçada, porque eu comecei a trabalhar neste software chamado Affinity Designer, uh, porque é um software que tem o melhor dos dois mundos. É um software que também trabalha a parte raster, como é o Photoshop, portanto trabalha com pixels, mas ao mesmo tempo também tem opções de trabalhar com vetorial. Eu trabalho basicamente com vetorial e depois pegar em texturas e colá-las no vetorial. E esse software foi perfeito neste meu método de trabalho. E uma história engraçada com este software é que eu comecei a publicar coisas feitas com ele e a pôr o tag do Affinity Designer nas redes sociais, e a empresa que fabrica este software, a Serif, contactou-me a perguntar se eu não queria ser embaixador deles, e fiz já imensas coisas para eles, imenso material promocional, fiz inclusivamente também uma entrevista em que também explicava um método de trabalho com eles, que vieram de Inglaterra, que é até Portugal, para filmar. Foi muito engraçado também esta experiência de poder falar com eles e, no fundo, também contribuir também para o desenvolvimento do software, porque eles perguntavam-me quais eram as minhas dificuldades, o que é que eu achava que poderia melhorar, que dicas é que eu poderia dar. Portanto, foi fantástico também trabalhar com eles nesse aspecto. Ainda hoje uso este software. Portanto, é muito importante conhecer as ferramentas, lá está. No meu caso, outra coisa também importante dentro das ferramentas é conhecer os pincéis, conhecer os assets, tudo aquilo que, de alguma maneira, te podem definir, pode definir o teu estilo de ilustração. Portanto, é reunir um conjunto de experimentar pincéis novos, experimentar cores, paletes diferentes e guardar essas paletes, guardar esses pincéis e, e trabalhar com eles e se calhar alterando algumas coisas na própria construção desses pincéis. Por exemplo, eu comecei a fabricar os próprios pincéis com imagens PNG de pincéis, de scans de pincéis reais, para poder fazer as minhas texturas, por exemplo. Esta parte é muito importante também, conhecerem o software e desenvolverem também dentro do próprio software já coisas que são vossas, portanto, dar uma identidade própria, porque não são coisas que vocês fabricaram, portanto, são processos que vocês produziram e que não estão ao alcance de mais ninguém. Porque hoje em dia também é muito comum encontrarem pessoas que simplesmente ficam ficam satisfeitas com aquilo que o programa oferece, enquanto com os assets que oferece enquanto elementos padrão, e não vão à procura de coisas diferentes, não vão à procura de desenvolver nem de alterar esses assets, esses pincéis. Portanto, é muito importante também que possam fazer isso, que possam conhecer e trabalhar os próprios elementos dentro do programa para se adaptar ao vosso estilo. Não desistir à primeira dificuldade é outra das questões que eu coloquei aqui. É importante que tenham confiança. Vão haver imensos momentos em que vocês vão ter dúvidas. Acontecia comigo também. Acordava de manhã e pensava: o que é que eu estou a fazer? Larguei uma carreira sólida para me dedicar a isto e sem ter a certeza de que isto possa funcionar. Portanto, é importante ter uma confiança inabalável no vosso trabalho. Depois, cultivar relações com pessoas na área da ilustração, conhecer pessoas, porque a partir daí, lá está, vocês vão andando na boca do mundo, vão sendo falados aqui, falados ali. Como é que vocês podem alcançar essas pessoas? Bom, as redes sociais, mais uma vez, são um ponto muito, muito importante. Outro ponto muito importante também é frequentarem palestras e festivais e tentar conversar com
com os oradores, tentar ir a esses meets and greets, que são, portanto, que são conversas com pessoas que vocês admiram, tentar perguntar como é que elas começaram, como é que o trabalho delas se desenvolveu. Portanto, é bastante importante alcançar essas pessoas também. Através de hashtags também podem conseguir isso, como aconteceu comigo, por exemplo, com o próprio software e também com outros meios. Não ter medo de experimentar, tentar procurar meios alternativos ao papel e caneta, computador, pintura, escultura. Eu, por exemplo, agora ando a tentar fazer coisas em cerâmica. Também estou a tentar ir pelo mundo da animação, experimentar coisas diferentes na animação, com o After Effects e com o Adobe Animate. É bom expandir e é bom conhecermos outras dificuldades e outros desafios para podermos ultrapassá-los. É sempre bom conhecermos os nossos problemas, porque só assim é que conseguimos encontrar uma resposta para eles e procurar problemas às vezes não é assim tão mau, lá está. Porque só assim é que conseguimos superar e conseguimos avançar e chegar a outros patamares no mundo da ilustração. Aprender com outros ilustradores é outro dos pontos importantes na carreira de ilustrador. Portanto, falar com as pessoas e conhecerem as pessoas que vocês admiram, tentarem saber ao máximo, quer através de entrevistas, através de palestras, saber quais são as dificuldades que eles encontraram no percurso enquanto ilustrador, tentar perceber como é que chegaram a determinado estilo, a determinada narrativa, como é que eles começaram. É muito importante essa parte. No meu caso, como eu falei há pouco, estes ilustradores que eu admiro, tentei saber ao máximo e chegar à fala com eles. Aqui em Portugal foi bastante fácil chegar à fala porque é um país pequeno, é um meio bastante pequeno em que todos se conhecem, e então acabei por conhecer praticamente toda a gente, toda a gente deste meio que eu admiro e que é profissional e que vive da ilustração. Inclusive também consegui conhecer outras pessoas de outros países também que vieram cá e que vieram a palestras e que foi fácil chegar à fala com eles. Geralmente é um meio em que as pessoas são bastante descontraídas e estão dispostas a partilhar os seus receios, os seus problemas, as suas soluções. Portanto, não tenham medo nunca de entrar em contacto com pessoas que vocês admiram, de falar com eles, de enviar um e-mail, de falar no chat do Instagram, pedir uma dica. É muito importante que vocês também apresentem o vosso trabalho a pessoas que vocês admiram, a tentar enviar os vossos portfólios para os diretores de arte das revistas, que foi uma coisa também que eu não falei há pouco, mas também que eu fiz, que foi fazer uma lista de todas as publicações que eu admirava e que eu gostava, e todos os diretores de arte que eu seguia no Instagram e no Facebook, e pronto, fazer essa lista e depois enviar um e-mail para me apresentar e apresentar o meu trabalho a cada um deles. Também consegui o trabalho a partir desta apresentação, destes e-mails. Alguns estão bastante receptivos a aceitar trabalhos e a aceitar portfólios por parte de ilustradores. Mas é uma questão de vocês irem aos sites das revistas e tentarem procurar os endereços dos diretores de arte, que são as pessoas, no fundo, responsáveis por comunicar com os ilustradores e de apresentar os briefings. Um briefing é um plano de intenções para a ilustração, portanto, em que se explica o que é que eles pretendem, em que também apresentam a notícia, em que lemos a notícia associada à ilustração e tentamos depois desenvolver uma ilustração que ilustre no nosso estilo aquela notícia ou aquela publicação.
Portanto, é bastante importante que vocês cheguem à fala e que vocês deem a conhecer ao máximo o vosso trabalho, que ponham o vosso trabalho cá fora. Esta é a parte em que eu, em que eu aposto mais, na verdade. A partir do momento em que têm confiança com o vosso trabalho, em que percebem que, ok, é este o estilo que eu quero desenvolver, é esta a maneira que eu quero trabalhar, é importante que vocês deem a conhecer o vosso trabalho ao mundo. Obrigado por terem assistido a esta palestra. Foi muito gratificante poder partilhar o meu percurso e o meu trabalho com vocês, de fazer parte desta iniciativa do FIMA. Se quiserem conversar comigo, se quiserem pedir alguma dica, podem sempre fazê-lo através do meu site, www.tiagal.com, ou através do meu Instagram/tiago.gal. Podem aceder ao chat e fazer perguntas, apresentar o vosso trabalho, perguntar alguma dica, por alguma dica que vocês precisem. Fico à vossa espera. Obrigado e bom trabalho.